Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, 24º domingo do tempo comum. Hoje é dia que nós consagramos a Deus. Durante 6 dias, 7 dias foi o seu dia. Hoje é o dia do Senhor. Então hoje é dia de missa, dia de ir na igreja, dia de agradecer tudo aquilo que Deus tem feito por você a cada dia, tudo aquilo que Ele te deu nesta semana que passou, sabendo que não ir à missa aos domingos é um pecado muito grave, Então, que você seja fiel ao terceiro mandamento da lei de Deus, que é guardar domingos e festas. Então, Jesus te espera hoje na Santa Missa, na celebração da Eucaristia. Então eu peço a você que após ler comigo e meditar sobre o Evangelho deste domingo, você possa compartilhar com todos os seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder, para que assim nós possamos, não só você, mas as pessoas que você conhece, se alimentarem desta palavra que é vida na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho desse domingo, Jesus, ele nos faz uma pergunta crucial. Não só a nós, ou melhor, faz aos discípulos e a nós, Então ele pergunta o que para os seus discípulos hoje? Quem dizem os homens que eu sou? E após ouvir várias respostas, Jesus ele faz uma pergunta mais direta e mais pessoal. E pergunta para os apóstolos: E vós, quem dizeis que eu sou? Então, essa é uma pergunta que todos nós devemos responder, porque ela é para nós também. Jesus ele não busca uma resposta superficial ou teórica, mas ele quer saber no que realmente acreditamos, o que os nossos corações acreditam. E Pedro então responde: Tu és o Cristo. Então reconhecer Jesus como Cristo significa reconhecer que ele é ungido de Deus, o Messias esperado, aquele que veio para salvar o mundo. Mas também implica em compreender que seguir a Cristo é entrar em um caminho de entrega, de serviço e, veja bem, de muitas vezes de sofrimento também. Então, logo após a confissão de Pedro, o que Jesus faz? Jesus ele começa a ensinar que ele deve sofrer, ser rejeitado, morrer e ao 3º dia ressuscitar. Então, esta revelação ela é chocante para os discípulos. Eles esperavam que um Messias glorioso, que restauraria o reino de Israel, um chefe político. Mas Jesus fala de um caminho de sofrimento e cruz. Então Pedro, tentando proteger Jesus, o repreende. Mas Jesus, ele responde com firmeza:
Afasta de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Então aqui Jesus, ele nos mostra que o caminho de Deus é muitas vezes diferente do caminho que nós imaginamos. Então ele nos chama a aceitar a cruz como parte do caminho para a ressurreição e para a glória. Não há coroa sem cruz, não há ressurreição sem morte. Então Jesus, ele se volta para a multidão e ele faz um chamado radical. E bem radical, gente. Ele diz, se alguém quiser vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É forte isso. Então seguir Jesus não é um caminho de facilidade ou conforto. É um caminho de autorrenúncia, de entrega total a Deus, de carregar nossa cruz com fé e coragem. Eu dizia essa semana na missa que o caminho para chegar a Jesus não é a porta larga, mas é a porta estreita. Então negar a si mesmo significa deixar de lado o nosso egoísmo, deixar de lado nossos desejos próprios e abraçar a vontade de Deus para as nossas vidas. Veja bem, a vontade de Deus e não a nossa, porque nem sempre a vontade de Deus é a nossa, é a que nós temos, né? Às vezes Deus pensa uma coisa e nós pensamos outra. Então tomar a cruz significa aceitar os sofrimentos e desafios que vêm ao seguir Jesus, porque seguir Jesus é um desafio e traz sofrimento, traz perseguição. E seguir Jesus é caminhar ao seu lado, né? Confiando que Ele está conosco, mesmo nas dificuldades e provações. E Jesus continua, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Então no mundo, nós somos ensinados a buscar segurança, conforto, né? E a evitar a dor a todo custo. Mas Jesus, ele nos ensina que a verdadeira vida é encontrada quando nós entregamos tudo, veja bem, tudo a Ele. Quando nós perdemos nossa vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Aí sim, nós encontramos a vida em sua plenitude. Então, perder a vida significa confiar plenamente em Jesus. Entregar nossos medos, né, as nossas inseguranças, os nossos planos a Ele, sabendo que Ele nos guia para a verdadeira vida. Então é um chamado à confiança radical e à entrega total ao amor de Deus que transforma tudo. Então esse evangelho, ele é um chamado à coragem, é para os corajosos. Jesus nos convida a seguir o caminho da cruz com fé e esperança, sabendo que Ele está conosco em cada passo que nós damos. E Ele nos lembra que mesmo na cruz há vitória e mesmo na morte há ressurreição. Então seguir Jesus é um caminho de desafio, mas também de profunda alegria e realização. Então quando nós escolhemos seguir a Cristo, quando tomamos nossa cruz e o seguimos, nós descobrimos que Ele é a fonte de toda a vida, de toda a paz e alegria. Então que nós possamos responder ao chamado de Jesus com coragem e com fé, prontos para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, sabendo que Ele, Jesus, é a nossa verdadeira vida e a nossa salvação. Então que o seu domingo seja muito abençoado, que o seu domingo seja muito feliz e que o Senhor possa abençoar esta semana que com este domingo estamos iniciando. Não esqueça de dar o seu joinha aí embaixo para que o nosso canal de evangelização possa crescer cada vez mais. E compartilhe, não esqueça, compartilhe com todos os seus amigos este evangelho para que eles possam ter contato com esta palavra que é vida e que nos sustenta na nossa caminhada. E deixo a minha bênção para você, para sua família e para a sua semana. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém